Mesmo sem jogar, por conta de um erro da CBF, Botafogo é o maior vencedor da rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro. Próximo adversário perde em casa para o Corinthians. E a equipe segue se preparando para o duelo de domingo às 20 horas no estádio Newton Santos. Conteúdo robusto por aqui. Antes, se inscreva. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos para cá, pode falar que tem muita informação, opinião, análise tática, bom humor e muito mais. Vamos passar, galera, dos 46 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e distribui automaticamente para mais pessoas e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. A live de ontem foi fantástica, se não viu, veja. Pois é, galera, o Botafogo teve o jogo com o Fortaleza, que deveria ter sido na última terça-feira, adiado. E muitos falavam numa possível pressão se o Flamengo vencesse o Grêmio em Porto Alegre, se o Red Bull Bragantino vencesse o Atlético Mineiro em Bragança Paulista. Ontem fiz um vídeo falando que o Botafogo precisaria continuar focado independentemente dos resultados dos adversários, porque no domingo às 20 horas no Newton Santos lotado contra o Cuiabá, o Fogão tem uma ótima chance de fazer 3 pontos. Claro, entendendo que o jogo pode ser difícil, o Botafogo tem que tornar a partida fácil e tem que vencer. Acontece, pessoal, que muitos foram surpreendidos. Eu disse aqui, eu não contava muito com o Grêmio, não contava tanto também com o Galo, mas o Galo venceu o Bragantino fora de casa e o Grêmio venceu o Flamengo em Porto Alegre. Em Bragança Paulista, no primeiro tempo, o Hulk fez de pênalti. 1-0, Léo Ortiz colocou a mão na bola quase em cima da linha. E na segunda etapa, o técnico Pedro Caixinha fez algumas alterações, mandou o Bragantino para cima, não teve tantas chances claras, e com uma mudança também do técnico Felipão, o Igor Gomes entrou, recebeu um bolão do Pavon e fez 2-0 para o Atlético Mineiro. Logo depois o Hever falhou e o Bragantino encostou, fez um gol, 2-1, aquela tensão até o fim, mas o Galo venceu a partida em São Paulo. O time do Bragantino é bom, é dinâmico e é muito intenso. Mas aqui no futebol brasileiro ainda é difícil ter uma equipe quase perfeita, capaz de atacar sempre, manter a linha muito alta sempre e em desvantagem não dar brechas para o adversário. Com o Bragantino perdendo por 1-0, tendo que sair, o Atlético Mineiro com qualidade, com experiência, conseguiu fazer o segundo gol e por isso venceu por 2-1. Foi a vez então de assistir o jogo do Flamengo contra o Grêmio. Pessoal, o Tite estreou, o Flamengo não jogava bem contra o Cruzeiro, que ainda oscila muito no campeonato. O Cruzeiro ainda não está pronto, embora tenha vencido ontem o Bahia por 3-0. E quando a equipe mineira vivia até um melhor momento, o Ayrton Lucas fez 1-0 para o Flamengo, o Cruzeiro sentiu o baque, logo depois pênalti, 2-0, o Flamengo decidiu a parada. Não deu para avaliar muito bem nuances do jogo. No último fim de semana, o Vasco equilibrou contra o Flamengo. O Flamengo não jogou tão bem. O Vasco teve inúmeras oportunidades, não conseguiu fazer. Com a qualidade técnica do Gabriel Barbosa e do Gerson, o Flamengo fez um gol e venceu o Vasco por 1-0. Mas também não mostrou muita coisa. E ontem, contra o Grêmio, o Flamengo não estava confortável na partida. O Grêmio tinha dificuldades porque o JP não conseguia dar continuidade com muita qualidade aos lances, o Galdino também não, mas o Grêmio se instalou em vários momentos no campo ofensivo. Num erro bobo e com o Cebolinha levando aos trancos e barrancos, o Flamengo conseguiu entrar na área, a bola sobrou para o próprio Cebolinha, que tentara dar um passe para o meio,
ele sim teve tranquilidade, frieza, driblou e fez 1-0 para o Flamengo. Mas o Grêmio era melhor. Fim do primeiro tempo, 1-0. Renato Gaúcho pôs a molecada e então o Grêmio foi para cima do Flamengo, empatou com um belo gol, tabela. Depois virou a partida, fez 3-1 com o Flamengo afrouxando, terceiro gol. Gente, até botei no Twitter, com assistência de cabeça, jogada oriunda de lateral. Botei no Twitter o quê? Um gol que eu fiz na Copa Sérgio pela Rádio Globo contra a Rádio Tupi. Aliás, gol que eu fiz não, assistência que eu dei de cabeça, com a marcação do adversário também frouxa. O Flamengo parecia um time de campeonato de pelada de jornalista. Por quê? O Grêmio bateu o lateral com o Reinaldo, assistência de cabeça e o gol. O rapaz entrando na área, finalizando a bola, batendo na trave, indo no outro lado. 3-1 para o Grêmio. Contra a Rádio Tupi, bateram o lateral para mim, assistência de cabeça e o gol. Tá aí, vou colocar na tela para vocês perceberem como parece. Você pode conhecer também os combos Premiere e Globoplay. Cristaldo tentou de cabeça no meio, André bateu! Gol! Sabem de quem? O passe, errou. Lateral para a equipe da Rádio Globo, CM, bola para o ataque, lá vem o Gustavinho! Feito! Pois é, então o Flamengo, um time que estava frouxo em campo. Depois ainda conseguiu fazer o segundo, 3-2 para o Grêmio. Ótima rodada. O Palmeiras que venceu o São Paulo por 5-0 no Allianz Parque. O Palmeiras foi a 50 pontos. O Botafogo é o líder, sem ter jogado, com 59 pontos. 7 a mais que o Red Bull Bragantino, vice-líder, que tem 52. Palmeiras tem 50, terceiro colocado. Flamengo tem 50, quarto colocado. O Palmeiras vai ter 2 jogos a mais que o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Por quê? O Alviverde joga contra o Bahia, sábado às 19 horas, no Allianz Parque. E o Botafogo só joga no domingo às 20 horas contra o Cuiabá. Então o Palmeiras, se vencer o Bahia, vai a 53, ficando a 6 pontos do Botafogo, que terá 2 jogos a menos que o Alviverde. No domingo, com o Botafogo vencendo o Cuiabá, vai a 62, aí terá 9 pontos a mais que o Palmeiras, tendo um jogo a menos que o Alviverde. E na quarta-feira seguinte, às 21h30, o Botafogo enfrenta o Palmeiras no Newton Santos, vai seguir tendo um jogo a menos, mas vai ter ali o confronto direto, tendo 9 pontos a mais, vencendo o Cuiabá, claro. 62 pontos para o Botafogo, 53 para o Palmeiras. O Palmeiras venceu o Bahia. E o Red Bull Bragantino estacionado com 52, então o Botafogo pode chegar a 10 pontos de diferença para o Bragantino e o Botafogo pode vir a ter 12 pontos a mais que o Flamengo, que parou também por 50, porque Red Bull Bragantino e Flamengo não jogam no final de semana. A partida entre os dois clubes foi adiada porque a CBF não deixa o queridinho jogar fora do Maracanã, não é nem fora de casa, porque a gente sabe como é essa questão de casa, né? Então, fora do Maracanã, o queridinho não pode jogar e a CBF adiou a partida do Flamengo contra o Bragantino. Então, podemos ter um cenário no final do domingo, o Botafogo com 62, o Palmeiras com 53, o Red Bull Bragantino com 52 e o Flamengo com 50. Vamos torcer para o Palmeiras não vencer o Bahia no próximo sábado às 19 horas em São Paulo. Só que o Bahia ontem perdeu por 3-0 do Cruzeiro em Minas Gerais. Pois bem, galera, eu vou falar bastante ainda até domingo a respeito do nosso adversário próximo, o Cuiabá. Ontem a equipe do Centro-Oeste enfrentou o Corinthians na Arena Pantanal e o jogo não foi muito bom tecnicamente. Muita vontade de lado a lado, o Cuiabá até certo ponto organizado defensivamente, organizado taticamente, mas sem produzir muito ofensivamente. O Corinthians também não joga lá um grande futebol, o árbitro inventou uma falta, cruzamento no segundo pau, o Gil foi cabecear para dentro, ali o Yuri Alberto tocou na bola também, gol do Corinthians, porque o Gil ganhou no jogo aéreo, então 1-0 para o Corinthians em Cuiabá. O Corinthians fazendo pontos com o Gil ontem, participando do gol da vitória,
com o Gil participando no finalzinho, no gol do empate do Giuliano contra o América Mineiro em São Paulo, 1-1, e com o Gil tendo feito o gol da vitória contra o Botafogo também, 1-0, naquele jogo que o Marçal foi expulso logo no início. E recentemente o Palmeiras teve um lance daquele também, mas o Rony não foi expulso na entrada sobre o Saravia no jogo contra o Galo. Tudo bem, voltando então para o Cuiabá contra o Corinthians. Uma equipe com muita disposição, a equipe do Mato Grosso, treinada pelo Antônio Oliveira, uma equipe que procura muito os homens de frente, principalmente o Daverson, mas que ontem não teve criatividade, não teve inventividade, embora tenha finalizado muito mais que o time treinado por Mano Menezes. Então, mais à frente, vou trazer mais detalhes sobre o adversário, o que o Botafogo pode fazer para vencer, quais os cuidados o nosso glorioso deve tomar. O Botafogo segue se preparando, o Lucas Fernandes voltou a treinar, hein, galera? Com o grupo Fogão, só tem no departamento médico o Rafael e o Patrick de Paula, que tiveram cirurgias delicadas no joelho. De resto, todo mundo à disposição do técnico Lúcio Flávio e do auxiliar técnico Joel Carles. Tem aqui o Lucas Fernandes, que não é titular há muito tempo, mas que voltou porque ele estava também no departamento médico. O Botafogo precisa ter cuidados específicos em todos os jogos, independentemente dos adversários, porque mostrei ontem na live, por exemplo, que está havendo um padrão de erro defensivo entre Adrielson e de Plácido, por exemplo. Tomamos o gol por ali contra o Galo, embora tenha havido outros tipos de falhas também na jogada. Tomamos o gol por ali contra o Atlético Paranaense, embora mais gente tenha falhado no lance. Também tomamos jogada perigosa por ali contra o América Mineiro, embora tenha tido mais falhas no lance. Então tem alguns jogadores falhando, o sistema defensivo tem que ter atenção e precisa estar preparado para os últimos 10 jogos do Fogão no Campeonato Brasileiro. O glorioso busca o título depois de muito tempo e tem plenas condições de conseguir. E o time se prepara também para tomar as melhores decisões na zona ofensiva, já que o Botafogo tem conseguido chegar ao terço final, mas precisa fazer mais gols, não pode desperdiçar oportunidades, não pode tomar decisões equivocadas e tem que finalizar da melhor maneira. A qualquer momento eu volto, estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!